Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versos 25 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir numa torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tema dessa mensagem, queridos, é o custo do discipulado. Nós estamos no primeiro mês do ano de 2021 e é interessante que toda vez que a gente começa um novo ano, novos planos se iniciam, novos planejamentos. A maioria das pessoas agora fala: não, em 2021 eu vou emagrecer, eu vou fazer uma faculdade, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eu quero mudar de empresa. Muitos são os planejamentos que nós realizamos. Inclusive, pessoas costumam até escrever o que quer, os seus desejos, os seus sonhos, as suas conquistas. Mas é fato, querido, para que boa parte dessas coisas aconteçam, se não a maioria delas, envolve uma decisão. E toda decisão que nós tomamos envolve um custo a ser calculado. Precisamos calcular os custos que envolve essas tomadas de decisões que nós temos, que nós realizamos para poder alcançar esses objetivos. Quem é, por exemplo, que ao planejar uma viagem, primeiro não pesquisa, não realiza todos os cálculos, os custos necessários para que se possa, então, identificar se há possibilidade ou não de se viajar para determinado lugar, ou se de repente vai para um lugar mais barato. Fato é, queridos, que calcular custos faz parte das nossas decisões, faz parte dos nossos dias a dias. Nós somos pessoas que calculamos as coisas, e quando nós não calculamos, nós sempre damos com a cara no muro, essa é a verdade. Mas quando a gente fala de custo, calcular custos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque facilmente, quando a gente fala em custo, já vem na nossa cabeça a questão financeira. Mas quando a gente fala de custo, de fato, não envolve somente questões financeiras, mas também questões de esforço físico, de esforço mental, emocional, esforço de custo de tempo. Então, não é somente em questões financeiras. Por exemplo, quando a gente fala de que esse ano nós iremos cursar uma faculdade, nós precisamos calcular todos os custos, não só os financeiros, caso você irá fazer uma faculdade privada, né, não passou, infelizmente, numa faculdade pública, você precisa não somente calcular o custo da mensalidade, mas você também precisa calcular o custo do tempo. Será que eu vou ter tempo para sair do trabalho de repente e conseguir chegar para assistir às aulas? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar o transporte? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar livros? Será que
Quanto vai me custar eu ter que sair de um dia de trabalho pesado e ter que ir para uma faculdade? Então, tudo isso, queridos, nós precisamos calcular, nós precisamos ponderar essas situações. Se nós não calcularmos os custos que envolvem as nossas decisões, podemos nos arrepender. Podemos perder dinheiro, perder tempo, podemos chegar num determinado grau ali da faculdade, num semestre, e aí o cálculo foi errado, a gente não calculou, e aí tem que abandonar, e tudo isso ser perdido. É fato que, além de todos esses custos que eu acabei de mencionar para vocês, sejam de questões financeiras, de questões físicas, emocionais, de tempo, de cansaço, nós também precisamos calcular os custos, e eu ouso dizer para você que o maior custo que nós devemos calcular, na verdade, é o custo que envolve as questões de ordem espiritual. Calcular os custos que implicam nas decisões de ordem espirituais, queridos, são de extrema importância. E deve levar-nos a refletir sobre elas com urgência. Não dá para nós ficarmos postergando uma decisão de servir ou não ao Senhor. Nós precisamos calcular essas coisas. Deve ser a nossa prioridade, não só nesse ano, mas de todos os anos que virão. É aquela velha história, né? A gente precisa colocar em ordem de prioridade o que é mais importante para nós. E se nós formos calcular os custos, e como eu já disse para vocês, o maior custo que nós devemos calcular é da ordem espiritual, nós precisamos tomar essa decisão urgente. É interessante que quando eu penso em calcular os custos de decisões de ordem espiritual, a primeira coisa que veio na minha mente ao preparar essa mensagem foi a tão famosa chamada aposta de Pascal. Talvez você não sabe quem seja Pascal. Pascal foi um matemático e filósofo do século XVII que foi muito útil, não só para a ciência, mas para a teologia também. E de seus vários livros, um livro que me chama a atenção é o livro chamado Pensamentos, onde nós encontramos o que ele fala sobre o cálculo do custo de tomar a decisão de se viver uma vida como se Deus existisse, e por conta disso temos tudo a ganhar e nada a perder, ou o custo da decisão de se viver uma vida como se Deus não existisse e ter tudo a perder. Para Pascal, queridos, existiam apenas proposições que são verdadeiras e proposições que são falsas. Isso significa que uma proposição não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Não existe, como a gente costuma usar a expressão meia grávida, ou está grávida ou não está. E essa era a ideia de Pascal. Uma proposição, uma ideia, uma afirmação, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Como matemático e filósofo, Pascal ele nos leva a refletir, então, sobre os custos que envolviam as nossas decisões para como nós desejássemos que nós íamos viver a nossa vida. Nós precisávamos calcular isso. E essa reflexão, querido, só para vocês terem uma ideia, que está em uma das secções desse livro, chamado Pensamentos, é o seguinte: imagine você que você é um cristão e você está discutindo com um ateu. Esse ateu ele não acredita em Deus, ele não acredita em vida eterna, céu é baboseira, inferno muito menos, morreu, acabou. E você, obviamente, como cristão, vai afirmar que sim, existe vida eterna, que essa vida eterna só pode ser alcançada em Jesus, que céu é verdadeiro, que inferno vai ser o lugar onde Deus vai aplicar a sua justiça. Então nós encontramos aqui duas proposições. Uma delas pode ser verdadeira, como a outra também pode ou pode ser falsa. Mas lembra-se, uma delas não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então nós encontramos duas situações difíceis, duas decisões que precisam ser calculadas sobre a importância de como você vai reger a sua vida. Se como se Deus existisse ou se como Deus não existisse. E falando então sobre isso, Pascal propõe o seguinte para o cristão. Ele fala que o cristão deve levar o ateu à seguinte reflexão. O cristão vira então para esse ateu que não acredita em Deus, que não acredita em céu e inferno, e ele vai dizer o seguinte: vamos supor que você esteja certo e eu esteja errado, porque afinal de contas só tem uma afirmação certa.
ou verdadeira, ou falsa, melhor dizendo. Não tem como ser verdadeira e falsa. Então, se você está certo, eu só posso estar errado. Vamos então fazer o cálculo dessas decisões de vida que nós estamos levando. Vamos supor então que você está certo, você tem razão e eu estava errado. Quando a gente morrer, eu não terei perdido nada. O custo que vai da decisão que eu vou ter, a surpresa que eu vou ter quando eu descobrir que não tem nada, no final das contas não vai me trazer nada, nem ganha e nem perda. Pois nada me custará tudo ter acabado em nada, como você acredita. Mas vamos supor agora que eu tenha razão e você esteja errado. Vamos supor que de fato, sim, é verdade, existe o céu e o inferno. Quando nós morrermos, eu sei onde eu vou estar. E você? Que custo terrível vai ser para esse cara que não acredita em Deus? Que decisão terrível! Então, Pascoal nos leva a pensar em nossas decisões e os custos atrelados a essas decisões. Pois não calcular esses custos, queridos, não calcular os riscos que envolvem as nossas decisões, não calcular os perigos que envolve isso, pode nos trazer consequências terríveis de ordem espiritual. Talvez você deva estar perguntando agora nesse momento, na onde o Felipe quer chegar com esse negócio? Eu tenho até agora tentando mostrar para vocês que todas as nossas decisões, então, envolvem custo. Tem um custo a ser pago, né? E precisa ser calculado isso. E é exatamente o que esse texto vem propor para nós. Jesus, ele quer levar essa multidão a pensar sobre o custo a ser calculado de uma vida a seguir Jesus, de uma vida que implica na decisão de seguir a Jesus. O convite de Jesus a uma vida de discipulados, querido, não se iluda, existe um custo a ser pago. Existe um custo a ser calculado. E quando eu me refiro aqui a discipulado, eu quero deixar bem claro que eu não estou me referindo ao discipulado como aquele ato de ensinar pessoas a seguir a Jesus como nós estamos acostumados, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa mente quando nós ouvimos a palavra discipulado é a ideia do ato de ensinar pessoas a seguirem a Jesus. Mas não é desse discipulado que eu estou falando. Até porque quando a gente fala em discipulado, discipulado é uma palavra que a gente chama de homônimos. E o que é o homônimos? São palavras que têm a mesma fonética ou a mesma grafia, mas que se referem a coisas distintas. Então, quando a gente olha para as Escrituras e estuda a palavra de Deus, nós vamos observar que discipulado, na verdade, ele tem duas funções distintas. Existe o discipulado como o ato de seguir a Jesus e o discipulado, sim, que é consequência disso, como o ato de ensinar pessoas a seguir a Jesus. Por isso que, quando nós olhamos aqui para a palavra do Senhor, como eu disse para vocês, nós vamos encontrar facilmente esses dois tipos de discipulados. Um está completamente associado ao outro, é fato, porque eu só posso ensinar pessoas a seguir a Jesus quando eu já sou seguidor de Jesus. Porque se eu ensino pessoas a seguir a Jesus sem ser seguidor de Jesus, eu sou tudo, menos seguidor de Jesus. O foco, então, desse texto está exatamente no primeiro, que é o ato de seguir a Jesus. Jesus, ele olha para aquela multidão, a narrativa no verso 25 diz que ele olha, era uma grande multidão, ele vira-se para essa grande multidão, e Jesus está preocupado com a multidão que o seguia. Jesus não está preocupado com o tanto de seguidores que ele tinha, com o tanto de likes, com o tanto de views que ele tinha lá no YouTube. Jesus nunca está preocupado com isso. A preocupação de Jesus é uma preocupação santa. Na verdade, Jesus ele estava preocupado se aquela multidão estava, de fato, fazendo os devidos cálculos dos custos que implicaria segui-lo. Estar na multidão, queridos, é muito fácil, é estar acomodado, é estar na superficialidade, mas Jesus queria convidar essa multidão para algo mais profundo. Muitos estão seguindo Jesus, queridos, por conveniência, mas nunca sequer já pararam para calcular o custo do que é, de fato, ser seguidor de Jesus.
Trata-se de uma multidão que não tem noção nenhuma das consequências do que é ser um seguidor de Jesus, do que é estar envolvido em um discipulado com Jesus. São pessoas que seguem Jesus pelo que ele pode oferecer. Tanto é verdade, queridos, que em certa ocasião, aqui no Evangelho segundo Lucas, aí mesmo, no capítulo 9, a partir do verso 18, você vai ver que Jesus pergunta para os discípulos: quem a multidão diz que eu sou? E eles tinham visões distorcidas de Jesus. Diziam que Jesus era profeta, dizia que Jesus era um curandeiro. Muitas eram as visões de Jesus. E hoje não é diferente. As pessoas têm ideias e pensamentos completamente distorcidos de quem é Jesus. São concepções criadas por elas mesmas, por seus interesses. É uma multidão que se diz seguir Jesus, quando na verdade elas seguem a si mesmas. Mas a preocupação de Jesus nunca foi com, como eu já disse, a quantidade de seguidores, queridos. A preocupação de Jesus não é igreja cheia. A preocupação de Jesus é saber se essa multidão está de fato calculando o custo do discipulado com ele. O custo do que implica a decisão de seguir a Jesus. Jesus não quer multidões, queridos. Jesus quer que nós calculemos os custos, tomemos as decisões corretas e que nós seguimos a Jesus de fato. Seguir a Jesus é uma decisão que envolve pelo menos 3 custos a serem calculados. Este texto de Lucas nos mostra 3 critérios claros dos quais nós devemos cumprir para ser seguidor de Jesus. E que necessariamente não cumprir alguma dessas 3, você não pode ser seguidor de Jesus. Deixar de cumprir as exigências de Jesus, esses 3 critérios claros, faz com que eu não seja um seguidor de Jesus. Pelo contrário, Jesus vai dizer: não pode ser meu discípulo. E o primeiro custo que nós devemos calcular, então, já queria entrar aqui com vocês no texto, está no verso 26, que é o custo de amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus vai dizer o seguinte para aquela multidão. Jesus se vira para eles, vê aquela multidão, pessoas ali que não tinha talvez a mínima ideia de que estava ali, só queriam um milagre ou algo do tipo, e Jesus diz para eles: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Talvez isso para você seja fácil. Afinal, hoje o diabo tem distorcido o que é família. As pessoas tem pessoas, inclusive dentro da própria igreja, que sequer cuidam dos pais, não estão nem aí para os irmãos, e estão aqui na igreja, adorando ao Senhor. Mas a família, queridos, para aquela situação, para aquele contexto, era extremamente importante. A família era aquilo que lá no 4º mandamento, lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, vai dizer que você deve honrar o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem. A família era algo de suma importância. Ter a bênção dos pais era extremamente importante. Tanto é que nós vamos ver no decorrer da história bíblica, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver que os pais tinham o costume de passar bênçãos aos filhos, bênçãos espirituais, profecias para os seus filhos, porque a família era extremamente importante, queridos. Dar continuidade à família, a reputação da família, isso era extremamente importante. Mas quando nós olhamos em Mateus capítulo 10, Jesus vai elucidar ainda mais essa ideia. Jesus fala o seguinte: não pense que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim trazer divisão entre homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Então, o que Jesus estava querendo dizer, queridos, é que o discipulado deveria nos levar ao cálculo, à decisão de se nós de fato amamos mais a Deus, mais a Jesus do que os nossos familiares. Muitos naquele período, ao se tornarem discípulos de Jesus, queridos, eles eram expulsos das suas casas. Eles eram humilhados. Muitos deles, inclusive, eram levados ao martírio. Hoje ainda, pessoas que estão seguindo a Jesus, principalmente em países de religião muçulmana,
Quando alguém se converte ao cristianismo, querido, a própria família, ela é incumbida de matar esse cara. Se não matar, pelo menos expulsa de casa, deserda, porque de fato é uma realidade que ainda acontece e que era muito presente no contexto de Jesus e dos discípulos. Jesus queria dar um choque de realidade àquela multidão. Será que vocês de fato querem me seguir? Será que vocês estão calculando de fato o preço a ser pago? Vocês estão dispostos a abrir mão da família, do conforto, da reputação, da herança, das bênçãos? Jesus queria que eles pensassem sobre isso. Se eles querem de fato ir para um nível mais profundo de discipulado. Não há como negociar com Jesus, queridos. Teve um que tentou negociar com Jesus. Quando a gente olha para Lucas capítulo 9, Jesus ele se encontra com um homem e ele fala assim para ele: segue-me. Jesus convida ele da multidão, Mireu. Chama ele, vem, segue-me. E aí sabe o que ele fala? Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar o meu pai. Ele não entendeu nada. Jesus vai dizer para ele: meu querido, deixe os mortos que sepultem os seus mortos. Vai você, porém, me segue, anuncia o reino de Deus. Talvez você possa estar pensando assim: entendi. Então é só odiar meu pai, odiar minha mãe, meus irmãos, está tudo certo. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando que você tem que abandonar a sua família e me segue. Não é isso. O convite de Jesus não é para que você não ame a sua família. A família é importante, queridos, foi Deus que instituiu. Mas amar eles da maneira correta, pois só podemos amar de verdade os nossos filhos, os nossos pais, as nossas esposas e maridos, se em primeiro lugar nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Quantos pais, por amar os seus filhos mais do que a Deus, queridos, estão passando pano para pecados de filhos, estão ressignificando pecado. Mas quando era com fulano, era pecado, mas agora que é o filho dele, puxa vida, ele é jovem ainda, né, tadinho, ele ainda vai amadurecer. Não, queridos, amar ao Senhor sobre todas as coisas implica você amar o seu filho da maneira correta, de você exortá-lo em amor, de você aplicar o evangelho na vida dele, de dizer que ele está errado. Quantos se envolvem em relacionamentos de julgo desigual, relacionamentos complicados, mas porque amam mais a pessoa que envolve esse relacionamento do que a Deus, acabam saindo da presença do Senhor, acaba se afastando de Deus porque não calculou os custos de se envolver nesse relacionamento. Amar a Jesus mais do que sua família pressupõe, queridos, não somente amar Jesus como qualquer outra pessoa. Amar a Jesus mais do que sua família, mais do que tudo, é amar a Jesus como Deus. Ele mesmo vai dizer: se você não me amar mais do que todos eles, não pode ser meu discípulo. É entender que Jesus, sim, é 100% homem, mas também é 100% Deus. Jesus tem a primazia, e quem tem a primazia, querido, nada mais importa. Não é que você não se importa mais no sentido de cuidar, de zelar, mas é que o Senhor é tanto para você, queridos, que quando você olha para as outras coisas, você descansa. Você sabe que a sua família está sendo cuidada pelas mãos do Senhor. Você sabe que os seus negócios e tudo mais está sendo cuidado pelo Senhor. É como o apóstolo Paulo vai dizer, queridos, aos Colossenses: é Ele a imagem do Deus invisível. Pois nele foram criadas todas as coisas, ele falando de Jesus, céus, terra, tudo, trono, sejam soberania, quer principados, foi tudo criado por ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, querido. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. O Senhor tem que ter a primazia no nosso coração, queridos, nas nossas decisões, nos cálculos que nós iremos realizar ao seguir Jesus de fato. Precisamos entender que é somente através de Jesus que há remissão para as nossas vidas. A nossa família não pode preencher isso, a nossa família não pode nos redimir. Precisamos entender que somente um discipulado com Jesus é que nós encontraremos redenção. Mas
ainda há um segundo critério a ser cumprido, do qual o Senhor exige para mim e para você, para caminharmos em um discipulado com Ele. E nós precisamos calcular, então, o custo de uma vida de sofrimento e de humilhação. No verso 27, Jesus diz assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. É interessante que Jesus estava falando de tomar a cruz no momento que ele ainda não tinha sido crucificado. E eu fico me imaginando o que veio na cabeça daquela multidão. Porque eles sabiam o que era uma morte de cruz. Eles sabiam a humilhação, o sofrimento de que era se passar pela morte de cruz, queridos. Morrer na cruz, queridos, era a pior condenação que uma pessoa um malfeitor, um bandido podia receber. Era uma humilhação do início ao fim. Para começar, além de depois de já ter apanhado, a pessoa tinha que carregar a própria arma que ia matar ela. Já começava por aí. E por onde ela passava, todos aqueles iam olhar e ia dizer: olha lá, ó, malfeitor, bandido, tá ali porque merece. E as pessoas cuspiam, xingavam, alguns batiam. E por fim, queridos, ele ia ali ser crucificado e ia ficar agonizando por pelo menos umas 5 horas. Era terrível. Jesus então vira para eles e fala: vocês estão entendendo o custo que é ser meu seguidor? Será que vocês estão entendendo? Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para passar por humilhações, por sofrimentos? Na verdade, aqui com este critério, é interessante que Jesus não está maquiando o evangelho. Jesus não está convidando você de uma forma da qual depois você vai ter uma surpresa, vai falar: puxa vida, ninguém me falou que seguir a Jesus era isso. Pelo contrário, Jesus ele não prega para aquela multidão um falso evangelho, um evangelho light, onde não vai passar por sofrimento, vem para Jesus, sua vida vai ser transformada. Não. A gente ouve muito isso por aí, mas isso não é evangelho, queridos. O convite de Jesus é: tome a sua cruz. Por isso, aí eu abro aqui um parênteses, a gente precisa tomar muito cuidado, queridos, com o tipo de evangelismo que nós estamos fazendo. Porque, infelizmente, queridos, tem muitas pessoas que estão maquiando o evangelho, em forma de baladas, em forma de rave. Aí chega lá no meio do negócio, tadã, vamos falar de Jesus. Não, o convite de Jesus é sério. Se você quer me seguir, tome a sua cruz. O convite de Jesus é claro: tome a cruz e vem. E quando nós pensamos, então, por exemplo, em exemplos bíblicos de pessoas que abriram mão e que foram humilhadas e que passaram por sofrimentos, como não falar do apóstolo Paulo, queridos? Logo na sua chamada, ao Jesus dizer para Ananias: Ananias, vai lá, ora por Paulo. E aí Jesus fala assim para Ananias: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, queridos, foi uma das pessoas aí que nós temos registros que mais sofreram depois de Jesus. Passou pelo chicote, passou pela espada, passou pelo naufrágio, muitos foram sofrimentos, a ponto dele dizer assim: pois eu mesmo, depois de Jesus ter chamado ele vai dizer o seguinte: as minhas perseguições, isso lá registrado em 2 Timóteo, capítulo 3, falando ali para Timóteo, dando um encorajamento, falando para ele que viriam tempos difíceis. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições eu sofri! Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Mas, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você precisa calcular o custo disso, querido. Será que você está disposto a amar a Deus sobre todas as coisas? A tomar a sua cruz para seguir Jesus? Como eu disse, Jesus não está maquiando. Jesus ele não está dizendo também para você fazer uma coisa que ele não fez, queridos, porque Jesus passou pelo sofrimento e a humilhação da cruz. Jesus passou, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, como nós lemos lá em Isaías capítulo 53, que vai dizer que ele era o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabia o que era padecer, queridos, que era desprezado, dos quais
nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus não abriu mão de passar pelo sofrimento da cruz, queridos, para que eu e vocês pudéssemos segui-lo, pudéssemos hoje decidirmos calcular os custos e falar: não, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero andar com o Senhor. É tão importante se calcular o custo da decisão de se ter uma vida de discipulado com Jesus, de que ele utiliza agora 2 parábolas para exemplificar isso. Agora a narrativa, depois desse segundo critério, Jesus vem trazer 2 parábolas para mostrar a importância de como nós devemos calcular o custo de seguir a Jesus. A primeira parábola vai dos versos 28 a 30. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem todos os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde concluir. Não quero entrar aqui, de fato, tantos os detalhes que envolvem essa parábola, que é muito rica, mas ela vai reforçar ainda mais a ideia do convite de Jesus para segui-lo. É importante que você calcule os custos. Você não vai fazer uma construção, queridos, e aí você vai lá, vou comprar, sei lá, R$1.000 de areia, 3.000 de tijolo. Não. É importante que você tire as metragens, você faça todos os cálculos, para que você possa ver, inclusive, se você vai ter dinheiro para concluir ou não. É importante que se faça isso, para que você não seja zombado depois. O próprio Jesus vai dizer para que ninguém venha zombar desse homem, venha dizer: começou, mas não pôde acabar. E quantos, queridos, a gente conhece que se envolve nas coisas do Senhor e abandona? O cara muda da noite para o dia. Agora eu sou de Jesus, não sei o quê, passa 2 meses, 3 meses, o cara está na balada de novo. E aí as pessoas olham e falam: lá, era fogo de palha, mudou de vida nada. Isso aí era só para se esconder atrás de uma Bíblia. Ou, como bem fala meu pai, né, a pessoa que não calcula esse custo, que não senta para calcular, meu pai diz que, ele dizia o seguinte para nós: é uma pessoa que é tonta 2 vezes, né? Por quê? Ela não calcula o custo que envolve o discipulado com Jesus, então ela não aproveita nem as coisas de Jesus e também não aproveita nem as coisas do mundo. Porque ela fica nesse dualismo, um dia ela está na igreja, outro dia ela está com Jesus, porque ela não toma a decisão de fato, faz os cálculos para que ela possa seguir em frente. A segunda parábola que Jesus vai utilizar, vai falar de um rei que, ao sair ao combate, ele vai realizar os cálculos para saber se ele pode combater aquele cara ou não, aquele outro rei que ele vai enfrentar. Essa parábola que vai dos versos 31 a 32, e aí Jesus finaliza dizendo: caso ao contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz. E eu acho interessante que, diferente da primeira parábola, onde a gente pode ter tempo para calcular ali os custos antes de começar, vamos dizer assim, a caminhada com Jesus, essa daqui é urgente, queridos. Não tem tempo para pensar. O inimigo já está vindo. É necessário que você procure ali, como no caso do rei, os seus orientadores ali, os sábios, e aí o que a gente faz? E ele precisa ali tomar uma decisão sábia. E é interessante que Jesus vai dizer que o que ele faz? Ele já manda logo o embaixador pedindo condições de paz. Ele já calculou que ele não vai poder. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: apesar de o discipulado com Jesus ser uma decisão a ser calculada, é também uma decisão que envolve um certo grau de urgência. Não pode ser para amanhã. Não dá para você deixar para o ano que vem. Não dá para deixar somente depois que eu curtir minha vida, quando eu estiver lá na velhice, eu vou então para Jesus. Não é isso que Jesus está dizendo. Você precisa tomar logo essa decisão. E o terceiro e último custo, então, que a gente tem, queridos, que envolve aí uma vida de discipulado com Jesus, é o custo de uma vida de renúncia. Os versos 33 diz assim: assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Depois de você abrir mão de sua família, por causa do discipulado com Jesus, depois de que você já abriu mão
da sua reputação, porque você vai passar por humilhações, você vai passar por sofrimento, doença. Sim, cristão fica doente, gente. O Mireu contou aqui no início da bênção que o Senhor deu sobre a vida dele, do livramento. E nós, como os cristãos, passamos por isso, situações inclusive de morte, de perda. Depois de você, então, passar por esse critério, agora é preciso que você calcule a decisão de seguir a Jesus, renunciando também a apegos materiais. A palavra renúncia é interessante que aqui ela poderia também ser traduzida como colocar de lado, ou desapegar, ou melhor, ficar em segundo plano. O que Jesus esperava da multidão não era necessariamente que eles, ao receber esse convite de Jesus, então agora, a partir de amanhã eu vou vender tudo e vou só seguir Jesus. Não, não era isso. Jesus não queria que eles abandonassem tudo, ou que você abandone tudo e faça voto de pobreza. Não é isso. Mas o que Jesus espera de mim e de você é o contrário daquela decisão que, infelizmente, aquele jovem rico que está descrito lá em Mateus capítulo 19 tomou. A Bíblia vai dizer que chega então um certo jovem, e esse jovem a gente vai ver que era rico, e Jesus fala para ele, na verdade ele chega para Jesus e pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai falando alguns critérios para ele, faz isso, faz aquilo, e Jesus, conhecendo muito bem a intenção do coração, ele falou: falta uma coisa para você, falta o custo de uma vida de renúncia, vende tudo que você tem, e aí vem então, me segue, dá aos pobres e me segue. Jesus não estava querendo dizer, queridos, que ele precisava vender tudo para seguir Jesus, mas que Jesus queria mostrar que, na verdade, o amor daquele jovem estava nos bens materiais. Queridos, e quantos, infelizmente, retrocedem no discipulado com Jesus por amor às coisas, por amor ao apego das coisas desse mundo. Muitos não conseguem entender, queridos, que uma vida de discipulado com Jesus envolve uma vida onde as demais coisas ficam em segundo plano. Onde, como diz lá em Mateus 6,33, é em primeiro lugar o reino de Deus, queridos. E é interessante que, quando a gente olha lá para Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, alguém que era de uma reputação enorme, ele era um dos bons do fariseu, ele mesmo vai dizer que da idade dele ninguém superava ele, era o melhor. Mas ele diz lá no capítulo 3, no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Quando você entende o custo do discipulado, quando você realiza todos os cálculos, queridos, e você chega na decisão, você vai ver que tudo que você tem, na verdade, não é nada, se comparado ao conhecimento de Jesus, se comparado à graça, ao amor, à misericórdia de Jesus sobre nós, queridos. Para encerrar, então, queridos, Jesus faz uma advertência nos versos 34 a 35, que diz assim: bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O bom é ser discípulo de Jesus. Bom é estar no discipulado com o Mestre, queridos. Mas se você não ponderar os custos de se viver uma vida conforme os critérios que Jesus aqui estabeleceu para nós, você é como o sal sem sabor. Você tem até aparência de sal. Você pode até servir para ser jogado numa comida, mas não serve para nada, porque não dá o seu sabor. Porque você não tem a essência do discipulado de Jesus. Você pode até ter a aparência de discípulo, mas você não tem a essência do discipulado, e por isso os resultados são terríveis, e só serve para uma coisa esse tipo de discípulo. Esse tipo de falso discípulo só serve para uma coisa: ser lançado fora, ser pisoteado pelos homens, porque ele não serve para nada. Que neste ano, queridos, a gente possa de fato
trazer a importância de nós calcularmos o custo da decisão de servir a Jesus. Chega de postergar essa decisão. Chega de todo ano, queridos, que passa você dizer, não, esse ano eu vou ler a Bíblia. Não, esse ano eu vou jejuar, eu vou buscar mais o Senhor. E você vive do mesmo jeito, na multidão. Você vive uma vida de superficialidade, querido. Você não sai da mesma. Você não tem nenhuma experiência com o Senhor. Chega. Agora é a hora. Há uma certa urgência nessa decisão que você precisa tomar. Mais importante de qualquer outra decisão, seja uma faculdade, seja um casamento, você precisa calcular o custo do discipulado com Jesus. Você precisa entender, queridos, que há critérios dos quais o Senhor exige de mim e de você, de amarmos a Deus sobre todas as coisas, de estarmos dispostos a uma vida de sofrimento, de humilhação, e em terceiro lugar, uma vida de renúncia. É preciso que você calcule, então, hoje estes pontos. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero. Olhe para a sua vida e veja se de fato você está ponderando o custo do discipulado com Jesus, para que você possa, então, ter uma vida diferente, uma vida transformada. Calcule hoje mesmo esses pontos, queridos. Esteja disposto a arcar com as decisões que você vai chegar. Se é viver uma vida da qual Deus existe e você tem tudo a ganhar, ou se é para viver uma vida da qual Deus não existe. E aqui eu abro um parênteses, porque tem gente que diz acreditar em Deus e vive uma vida como se Ele não existisse, para que você possa chegar numa conclusão e dizer, qual é o preço que eu quero pagar? Que o Senhor nos ajude nessa noite, queridos.